Vamos dar início então, né, gente? Vamos lá? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Esse momento, com nossos pensamentos elevados, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o nosso encontro espiritual, contando sempre com a presença dos benfeitores, a parte extrafísica aqui do Gerluz, em sua dimensão espiritual, todos esses amigos espirituais que aqui trabalham conosco há tantos anos, sob a coordenação de Jesus, o nosso Mestre, sempre em cumprimento aos desígnios de Deus, ao qual agradecemos, ó Pai, por mais esse momento. E pedimos um amparo para a nossa companheira Carol, que vai
trazer a mensagem para as nossas reflexões nessa oportunidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Fazia um tempinho que eu não vinha aqui à frente, né? Sempre que chegava o dia da minha palestra, lá no grupo eu ficava, gente, eu não vou poder fazer. Por conta do trabalho, da escola, às vezes coincidia com o fechamento de bimestre, e aí é uma correria, não dá tempo mesmo, não tem como eu fazer. Hoje seria o dia da Magna, mas aí eu falei, não, vamos trocar, porque faz muito tempo que eu não falo, e eu preciso voltar lá um pouquinho para falar, para contribuir. Eu sempre digo que quando a gente contribui aqui na casa, com qualquer trabalho, qualquer tipo de contribuição, é muito bom. Os maiores beneficiários é quem contribui mesmo, porque traz equilíbrio, né? Isso faz com que isso contribui com a nossa evolução espiritual também, não só como ser humano, mas como espírito. E cai bem nesse tema que eu trouxe hoje, que é a escala dos espíritos. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar. Ontem aconteceram tantas coisas lá na minha casa, né, Marina? E relacionada a perdão, e aí eu falei, nossa, falar de perdão de novo lá na casa, muitas pessoas já falaram, a gente fala, às vezes um tema fica muito maçante, por mais que seja necessário falar sempre, lembrar sempre, mas quando a gente fica repetindo sempre o mesmo tema, fica um pouco maçante, então eu quis trazer algo assim que tem a ver, mas um tema diferente, mas um contexto parecido. Quando a gente fala em escala dos espíritos, para começar, é segundo o livro dos espíritos. O livro dos espíritos, para quem não conhece, eu ia trazer e acabei esquecendo, foi o primeiro livro que Allan Kardec decodificou, né? Que ele, junto com os espíritos, através das pesquisas dele, ele escreveu o livro dos espíritos. É um livro de perguntas e respostas, que é um livro assim espetacular. Mas sempre que alguém me pergunta se pode ler o livro, eu gosto de conversar um pouco com a pessoa para entender qual que é a intenção dela quando ela vai fazer a leitura do livro dos espíritos, porque é um livro que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê, porque pode ter interpretações equivocadas e acaba distorcendo ainda mais essa ideia que tem do espiritismo. Então, sempre que eu vou indicar um livro espírita para alguém, o livro dos espíritos é um dos últimos. Eu falo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que é algo assim que é similar à Bíblia, né? Porque tem passagens bíblicas lá, que é o Evangelho de Jesus. E aí depois que você tem uma noção de Espiritismo, do que é a doutrina, aí você lê o livro dos Espíritos, porque daí você vai ter um outro entendimento de tudo que está escrito lá, porque é um livro que fala da vida, é um livro que fala sobre nós, espíritos. Então lá tem resposta para tudo. Como tem resposta para tudo, então, às vezes gera uma certa confusão na nossa mente quando a gente vai ler. Eu lembro bem quando meu esposo leu a primeira vez, ele falou assim, Carol, eu estou me sentindo um nada nesse mundo, porque esse livro está me fazendo sentir assim, e não é essa a proposta do livro dos Espíritos, é o contrário. É para mostrar, é para trazer respostas e para poder mostrar para as pessoas o que há além da vida também, né? Que há uma vida além da Terra. E os porquês da vida que a gente sempre se questiona internamente, a gente encontra também algumas respostas lá no livro dos Espíritos. E alguma das perguntas do livro dos Espíritos vai falar sobre a escala dos espíritos. E eu coloquei esses espíritos aqui subindo a escada, porque a gente sempre fala de degrau aqui na casa espírita. Sempre que a gente está aqui estudando ou falando algum tema relacionado ao espiritismo, a gente fala que é o degrau da vida, o degrau da evolução. Então, essa escada representa bem esse termo que a gente usa de degrau evolutivo, né? Ou escala evolutiva. Então, observe que aí tem espíritos, tem um lá em cima que tem até uma asinha de anjo, né? Que a gente tem dentro do espiritismo a gente fala que o último grau da evolução é quando nós nos tornarmos anjos. Então, essa imagem dessa pessoa, desse espírito lá em cima com a asa, representa isso, tá? Mais alto escalão de espíritos. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e estávamos falando sobre escala evolutiva
E ele falou assim, eu não gosto desse termo. Eu não gosto quando a doutrina espírita fala quando classifica os espíritos. Eu falei, mas por que você não gosta? Não gosto. Deu a entender assim, o que ele entende por quando classifica os espíritos é que você está se colocando acima de outros, que alguns estão acima de você, outros estão abaixo de você, como se fosse algo assim, uma soberba. Mas não é isso. A intenção não é essa. E a gente vai entender isso aqui ao longo dessa exposição. Então, o tema de hoje é a escala dos espíritos, apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 100 a 113. Então, lá no Livro dos Espíritos, se você for procurar as questões 100, as perguntas 100 a 113, vai falar sobre essa escala dos espíritos. Trata-se de um dos ensinamentos mais importantes da doutrina espírita, pois nos ajuda a compreender quem somos, porque somos diferentes uns dos outros e qual é o objetivo da nossa existência. Então, não é mostrar que um é melhor que o outro, não. É para a gente compreender, em primeiro lugar, quem somos nós, qual é o nosso lugar nessa escala evolutiva, por que nós somos diferentes uns dos outros e o objetivo da nossa existência. Por que algumas pessoas demonstram tanta bondade, equilíbrio e sabedoria, enquanto outras ainda vivem dominadas pelo egoísmo, pela violência ou pela intolerância? E aí a resposta vem lá na evolução. Por isso que há essa classificação. A gente tem aqui nessa vida, nesse mundo, a gente encontra espíritos de diversas classes, né? E a gente tem aí pessoas bondosas, a gente tem pessoas equivocadas, a gente tem pessoas equilibradas, pessoas desequilibradas. Nós temos pessoas muito intelectuais e temos aquelas que é um pouco desprovidas ainda de intelectualidade, de sabedoria, né? Então, algumas ainda estão dominadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Infelizmente, outras estão tomadas pela violência, pela intolerância. Enfim, N outros adjetivos que a gente encontra para poder classificar essas pessoas também. Então, por isso, esse é um dos motivos que existe essa classificação de espíritos. Na verdade, é uma ordem, né? É para organizar esse sistema espiritual. A gente fala muito de sistema familiar hoje em dia, mas existe também uma ordem, um lugar de cada espírito no plano espiritual. E a gente faz parte dessa ordem também lá no plano espiritual. Todos fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Então, Deus não criou ninguém perfeito. Alguém aqui acredita que Jesus não nasceu perfeito? Alguém discorda disso? Tem alguém aqui que discorda? Alguém aqui discorda que se eu disser que Jesus, eu já falei isso aqui, foi como nós um dia? Ou não? Ou vocês acreditam que Jesus, ele nasceu neste mundo já perfeito, um espírito perfeito? Alguém acredita? Hã? A Enilde? Você acredita que ele já é perfeito, que não passou por esse processo de evolução? Mas você acredita que um dia ele foi imperfeito como nós? Eu te entendo, Enilde, que a Enilde, assim como eu, veio de berço católico, né? E aí a gente lá em outro, não só no católico, na religião católica, mas outras religiões também prega que Jesus, ele já sempre, desde do princípio da sua existência, ele já é perfeito. Mas na realidade, quando Jesus diz assim, que para chegar até Deus você tem que passar por ele, só chega até Deus por meio dele, ele quer dizer que todo o processo que a gente está passando agora, ele já passou. E que se ele conseguiu, é porque a gente também tem capacidade de conseguir. E tudo aquilo que ele é hoje, um dia nós seremos. Né? Nós seremos iguais a Jesus um dia. Tem gente que acha um absurdo quando eu digo assim, olha, você vai ser igual a Jesus um dia, se você quiser. Você não será se você não quiser, mas se você quiser, você será. Você irá curar como ele
curou os leprosos, cegos, paralíticos. Você irá, tanto é que a gente sabe que existem médios de cura, ou alguém duvida da mediunidade de cura? Tem alguém que ainda duvida aqui, que esteja aqui, que existem médios que curam? Só que a cura só acontece quando o outro também permite que seja curado. Quando o outro não permite, essa cura não acontece. Às vezes, tem pessoas que querem muito serem curadas e às vezes lamenta, né, ou questiona, mas Deus, por que eu estou pedindo tanto essa cura? Por que essa cura não acontece? Às vezes é porque lá no fundinho, no seu íntimo, no seu coração mesmo, lá no fundo, no mais íntimo do íntimo, ou você não está pronta para receber essa cura, porque a gente sabe que a dor vem para nos ensinar algo. Uma doença, às vezes, acomete a nossa vida, o nosso corpo, para nos ensinar algo, ou é porque você ainda, de fato, não quer. Difícil ouvir isso, né? É muito difícil ouvir isso, mas é verdade. Tanto é que muitas pessoas que Jesus curou voltaram a ficar doentes depois. Morreram em seguida. Ou seja, Jesus, ele fez a parte dele, mas a pessoa, às vezes, no fundo, ela queria ficar ali doente. É difícil entender isso, é muito difícil, é difícil até para falar, mas é uma realidade. Cada espírito avança conforme o uso que faz do livre-arbítrio, adquirindo experiência através das múltiplas existências. Então, a reencarnação ela é um papel fundamental no nosso processo de evolução. Porque nessa vida, nós não conseguimos evoluir a ponto de sermos como Cristo, como Jesus. De jeito nenhum. Nessa vida, a gente mal consegue ser menos tolerante, por exemplo. Né? Ser mais bondoso, por exemplo. Ser mais amável. A gente nem entende ainda direito o amor. Então, assim, é necessário que a gente reencarne muitas e muitas vezes, que o espírito reencarne várias vezes. Uma que é para a gente quitar os nossos débitos de vidas passadas, e outra que é para a gente também ir lapidando, porque nós somos uma pedra preciosa para Deus, nós estamos sendo lapidados. Mas quem está lapidando a gente? Jesus nos ajuda, mas é a gente que se molda ali todos os dias. Então, assim, é necessário que a gente reencarne várias e várias vezes. Eu brinco muito, falo que eu não vou vir mais. Mas só Deus é que sabe, né, da minha necessidade. Nem eu sei direito. Não existem espíritos superiores por criação, ó. Isso está no livro dos Espíritos. Não existem espíritos superiores por criação. Tá vendo como desmistifica essa questão de que Jesus, ele já nasceu um ser, ele já foi criado perfeito, vamos dizer assim, não nasceu, né? Porque nascer a gente nasce e renasce. Mas ele não foi criado perfeito. Não foi criado já um espírito superior. Existem espíritos mais experientes e outros menos experientes, por causa do seu grau de evolução. A justiça divina é perfeita, porque oferece a todos a mesma oportunidade. Qual que é essa oportunidade? Quem sabe falar? Mas como que a gente, por qual meio que a gente melhora da reencarnação? E essa é a verdadeira misericórdia divina. Essa é a misericórdia de Deus conosco. A reencarnação. É só através dela. Não existe outro meio. Não existe. Imagine você que matou, que roubou, que aprontou todas numa vida, morrer, chegar do outro lado e está tudo bem. Não, Deus te perdoa de todos os seus erros, de todos os seus pecados. Perdoar, Deus sempre perdoa, sempre. Não precisa morrer para Ele te perdoar. Não precisa. Em vida Ele vai te perdoar, porque Ele é o nosso Pai. A gente aqui na Terra não ama tanto os nossos filhos que perdoa tudo que eles fazem? A gente perdoa. Mãe, então, nem se fala. Pai ainda fica meio assim, né? Mas mãe, gente, jamais. Que mãe que vira as costas para um filho? Difícil. Ela pode até virar naquele momento, mas depois ela recua.
assim é Deus conosco. Então a gente não precisa nem morrer para ter arrependimento e para que Deus nos perdoe. Mas há uma necessidade de reparar os nossos erros. E aí entra a misericórdia divina. E a misericórdia divina é a reencarnação. Por isso que explica também essa ordem, essa classe, essa escala de espíritos. Porque lá no plano espiritual, eu não posso me comparar com o outro, nem o outro se comparar a mim. Eu estou num grau evolutivo e a outra pessoa, às vezes o meu parceiro, que é o meu marido, aqui na Terra está em outro. E não é justo com ele eu me sentir melhor que ele ou ele se sentir melhor comigo, que também não é justo comigo, porque eu estou trabalhando para a minha evolução. A evolução, ela é individual. O momento é coletivo, o tempo que nós estamos vivendo. Estamos todos aqui com o mesmo intuito, né? Que é evoluir. Todos nós, acho que todo mundo aqui quer. O nosso tempo é o mesmo. Mas a Enilde, a Mariana, o Renato vai evoluir no meu lugar? Não vai. E nem eu evoluir no lugar deles. Então, às vezes, lá no plano espiritual, o Renato está um degrau acima de mim. Isso faz dele uma pessoa melhor que eu? Não. Mas faz dele uma pessoa mais evoluída. E ele tem direito a isso, porque é um mérito dele, ele trabalhou aqui para isso. Tem pessoas que trabalham um pouco mais e outras um pouco menos. Kardec explica que os espíritos não pertencem a espécies diferentes. Todos possuem a mesma origem e o mesmo destino. Todos, todos. Não, gente, não é uma questão religiosa, não é uma questão de raça, não é questões que nos colocam em condições de grupos. Não, todos possuem a mesma origem, ou seja, de onde nós viemos? Nós somos criação de quem? Nós somos criação divina. E teremos o mesmo destino. O mesmo. A diferença entre eles está apenas no grau de aperfeiçoamento moral e intelectual. Assim como um aluno passa pelas diversas séries da escola, o espírito percorre diferentes etapas evolutivas. É justo uma pessoa que está lá na 5ª série voltar para a 4ª série o tempo todo? Ela vai e volta, ela vai e volta. Não, se ela está bem lá na 5ª série, ela vai passar adiante. E assim somos nós. Essa classificação não é rígida nem definitiva. É apenas uma maneira didática de compreendermos o progresso espiritual. Aí nós vamos falar das ordens dos espíritos. Tem 3 ordens dos espíritos. E dentro de cada ordem existem as classes. Eu não vou colocar as classes aqui, tá? Eu vou colocar as ordens. Mas quem quiser saber um pouco mais, aí sim eu falo, leia o livro dos espíritos, agora eu indico. Kardec reúne os espíritos e tem 3 grandes ordens. Isso é Kardec estudando tudo os fenômenos que aconteciam lá naquela época, junto com os espíritos. Ele não fez nada sozinho. É a condição em que predominam as imperfeições morais. Ainda existe forte influência do orgulho, egoísmo, inveja, ambição e apego à matéria. Essa é a 3ª ordem de espíritos imperfeitos, tá? Já estou falando aqui qual que é as características do espírito de 3ª ordem. O conhecimento pode existir, mas frequentemente é utilizado em benefício próprio. São espíritos que ainda aprendem por meio das dificuldades e das consequências dos seus próprios atos. Então, os espíritos da 3ª ordem somos nós, que ainda somos invejosos, orgulhosos, egoístas, somos ambiciosos e temos muito apego à matéria ainda. Então, olha onde nós estamos. Nós estamos lá na última ordem, que ainda é necessário reencarnar num planeta de provas e expiações, para que haja dor ainda. Lembra que eu falei que a gente aprende com a dor? A gente sempre fala pelo amor e pela dor, né? Mas a dor ensina mais que o amor, na verdade. Nós ainda somos esses espíritos teimosos que queremos aprender através da dor. Isso é todos, não é um ou outro. São espíritos que ainda aprendem por meio das dificuldades e das consequências de seus próprios atos.
Então, são eles espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, que usa da sua inteligência para fazer o mal, para enganar, para mentir. Espíritos neutros, não é uma coisa nem outra. Espíritos batedores ou perturbadores, que insistem em continuar errando sempre. Sempre ali no equívoco, errando, fazendo mal para alguém. Então, essa aqui são as características de espíritos da terceira ordem. Alguém aí se vê nessas características? Somos espíritos impuros? Ou somos espíritos puros? Que só fala a verdade, que só faz o bem o tempo todo, não se irrita com nada. Somos espíritos levianos? Somos, não somos? Somos espíritos pseudo-sábios, que às vezes a gente usa da nossa capacidade intelectual. Ali talvez ela não esteja contribuindo 100% para o bem. Somos espíritos neutros, às vezes. Somos espíritos batedores ou perturbadores. A gente sofre de algum tipo de perturbação. Às vezes a gente sofre, não sofre? Às vezes eu fico perturbada, gente. Minha mente fica, às vezes, confusa. Sabe aquela imagenzinha do diabinho aqui, do anjinho? A gente tem isso, não tem? Aí, dependendo do dia, você vai escutar um ou outro. Então, nessa categoria que nós nos encontramos. É importante compreender que esses espíritos não são maus para sempre. São apenas irmãos em fases anteriores da caminhada evolutiva. Ainda falando dos espíritos da terceira ordem, tá? Quantas vezes nós mesmos ainda reagimos com impaciência, orgulho ou intolerância? Várias vezes. Isso demonstra que todos ainda temos algo dessa terceira ordem em nosso íntimo. Aqui o bem já predomina. Já é os espíritos da segunda ordem, tá? A segunda ordem é classificado como bons espíritos. A terceira ordem é classificado como espíritos imperfeitos. Então nós estamos aqui, ó, espíritos imperfeitos. Será que no nosso meio tem espíritos bons de segunda ordem? Será que tem? Quem acredita que tenha? Eu acredito. E, na realidade, estão reencarnando mais espíritos de segunda ordem no nosso planeta. Os espíritos aqui que ajudam na casa, né, nos trabalhos da casa, a maioria são espíritos de segunda ordem, que são espíritos que já não são dominados pelo mal, prevalece mais o bem. Mas isso não significa que não tenha mal nenhum. Tem um pouco ainda. E, na realidade, e essa segunda ordem aqui, essa classe de espíritos, são os espíritos que irão habitar o planeta Terra quando ele for regenerado. Esses espíritos aqui de terceira ordem não irão habitar no planeta regenerado. Serão todos encaminhados para planetas de provas e expiações. Todo mundo aqui acredita que existem outros planetas, assim como a Terra, de provas e expiações? Ou não? A senhora acredita? Acredita? Então tá bom. Então está todo mundo aqui falando a mesma língua. Então aqui, ó, esses espíritos de segunda ordem são classificados como bons espíritos. Aqui o bem já predomina, ó. O bem já é maior que o mal. As imperfeições ainda existem, mas já não comandam a vida. Porque às vezes a gente ainda deixa que o mal prevaleça, né, na nossa vida. Ó, as características deles são: procuram fazer o bem, cultivam a humildade, trabalham em favor do próximo, compreendem melhor as leis divinas, possuem maior equilíbrio emocional. Eu achei tão interessante essa parte do equilíbrio emocional. E a Suzana está aqui, que é psicóloga, eu acho que ela não vai deixar eu mentir. As pessoas estão procurando mais equilíbrio emocional, não estão, Suzana? Está meia ainda? Mas eu falo assim, comparando com há uns 10 anos atrás. Ah, é só aparentar? Ixi, tá vendo? Eu já estou sendo enganada, então.
É porque aí tem que ter mudança, né? É porque que é um milagre, né? E aí aquilo que eu falei da doença também entra nessa questão emocional. Porque a gente quer a cura, mas a gente não quer passar pelo processo de cura. A gente quer um milagre. Eu falo muito isso lá em casa. Eu falo assim, gente, vocês estão querendo milagre. Não é assim. Esse milagre que vocês estão esperando não existe. Ah, mas Deus opera milagres. Sim, Deus opera milagres. Mas olha quantos milagres, pequenos milagres há na nossa vida no dia a dia. Você acordar, você está aqui hoje é um milagre da vida. Então, assim, tá vendo? Eu estava já equivocada com essa questão do equilíbrio. Mas eu falo assim, que, não sei, há uns 10 anos atrás, a gente não falava em busca... A gente não falava nem a palavra psicólogo, gente. Quando a gente citava a palavra psicólogo, achava que a gente estava ficando doido, é coisa de doido. Não era assim? Era assim. Por isso que eu acho que a gente evoluiu um pouquinho, a passos de formiga, mas estamos caminhando para isso. Então, percebam que, todo mundo aqui, isso aqui serve para mim também, tá? Para todos nós aqui, que para que a gente seja um espírito de segunda ordem, a gente tem que ter o quê? Maior equilíbrio emocional. Isso me remeteu ao jogo do Brasil. Por que a gente perdeu, gente? Desequilíbrio emocional. Quando eu vi aquele jogador adversário, como é que é o nome dele? Haaland, a tranquilidade dele, eu falei lá na hora, eu falei assim, esse cara tem muita inteligência emocional, equilíbrio emocional. E aí estão todos os psicólogos e terapeutas nas redes sociais falando dessa questão do equilíbrio emocional, porque ele faz meditação, ele busca esse equilíbrio de outras formas que muitas pessoas não acreditam e não aceitam. E ele fez e ele jogou com uma tranquilidade. Ele estava pleno no jogo. Ele só estava esperando a oportunidade. Ele estava ali pronto para servir o time dele. Quando apareceu a oportunidade, o que ele fez? Ele fez aquilo que competia a ele. Ele fez o papel dele de jogador, que é o quê? Colocar a bola dentro do gol. E ele fez de uma forma muito bem feita. Foi ou não foi? É doído falar isso, né? Porque nós somos brasileiros, a gente queria o quê? Ganhar. Mas venhamos e convenhamos que essa Copa não seria nossa. Né? Então, tá nítido que uma pessoa, tanto é que ele é um dos maiores do mundo, ele. Então, essa parte do equilíbrio emocional, ela é fundamental na nossa vida. E eu falei aqui que uma das formas da gente buscar equilíbrio emocional é a gente contribuir, sim, em algumas instituições. Isso traz um certo equilíbrio emocional para todo mundo. Evolui um pouco mais, né? Fora tudo isso aqui que está falando, cultivar a humildade, fazer o bem, trabalhar em favor do próximo, compreender melhor as leis divinas. E compreender melhor as leis divinas não é só ler os 10 mandamentos, não. É estudar. Só pegar o livro dos Espíritos lá, ler por ler, pegar a Bíblia, ler por ler, não adianta, gente. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que perguntar, questionar, para entender o que você está lendo. E para aquilo, de fato, contribuir e fazer diferença na sua vida. Nessa ordem, encontramos espíritos benevolentes, sábios e prudentes. São aqueles que frequentemente inspiram trabalhadores do bem, médiuns sinceros e pessoas dedicadas ao serviço do amor. Ainda não são perfeitos. Lembra que eu falei? Não são perfeitos ainda. Tem um mal dentro deles. Mas caminham firmemente nessa direção. Ou seja, não é aquele espírito que fica lá em cá. Né? Que eu falei, tem um anjinho de cá, tem uma figura aqui do anjinho mal do outro lado. E a gente fica naquela, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. Né? A gente titubia de um lado para o outro. E o espírito da segunda ordem, não, ele é firme. Ele é disciplinado, essa é a palavra. E Emmanuel fala, né, que o que mais contribui com a nossa evolução? Disciplina, disciplina e disciplina. Não adianta. Estava falando isso hoje, né, Marina? A gente falando de atividade física, para ela ter resultado, é disciplina. E a disciplina é o quê? Mesmo naquele dia que você está cansado, que você está moído do trabalho, você tem que ser firme e ir lá fazer aquilo que você tem que fazer para contribuir com
a melhora do seu corpo físico. Então, assim, a mesma coisa é no processo da nossa reforma íntima. Mesmo nos dias mais cansativos que tem, a gente tem que buscar. Nem que seja a leitura do Evangelho no nosso lar, ou só você ali, uma oração, algo que vai fazer com que contribua com a sua evolução espiritual. É firmeza mesmo, disciplina. Agora nós vamos falar dos espíritos de primeira ordem, que já é os espíritos puros. Na segunda ordem, ele nem cita a palavra puro, ou impuro ou imperfeito. Ele não cita, ele fala bons espíritos, ele classifica dessa forma. E já os de primeira ordem são os espíritos puros. São aqueles que atingiram o mais elevado grau de perfeição. Não possuem mais provas ou expiações. Vocês acham que Jesus precisava passar por esse processo todo aqui na Terra? Para ele evoluir um tiquinho mais? Ou ele era perfeito já? Já era perfeito, né? Teve uma época que eu achava que... Por quê, né? Mas ele já era perfeito. A questão é que os espíritos de primeira ordem, e se eu vi um vídeo falando sobre isso, eles contribuem com a evolução do planeta no sentido geral, que foi o que Jesus fez, né? Ele veio para contribuir com a evolução mundial mesmo. Vivem em completa harmonia com as leis divinas, então não tem essa questão de questionar, não. Vive intensamente as leis divinas. O amor é a sua linguagem, a sabedoria orienta todas as ações. Por isso a importância da gente sempre estudar, porque quanto mais a gente entende, mais a gente estuda, mais acertadas são as nossas atitudes diante a vida. Jesus é apresentado pela doutrina espírita como o modelo mais perfeito oferecido por Deus para servir de guia à humanidade. Sua vida representa o retrato do espírito puro em ação. Vocês acreditam que Chico, ele pertencia à nossa ordem, que é espírito impuro, ou à segunda ordem? Vou falar de Chico aqui, que é o exemplo mais próximo que a gente tem. Segunda ordem, eu também acredito que Chico já estava lá na segunda ordem. Porque para o Chico ainda existia a questão do mal, né? E ele mesmo deixou claro isso, que ele ainda deixava se levar por certas questões que fugiam das leis divinas. Mas o amor era a linguagem dele. O amor era a linguagem de Chico. As características de um espírito de primeira ordem. O que determina nessa posição, nessa escala? Não é a riqueza, não é religião, não é inteligência acadêmica. Inteligência acadêmica. Quando eu falei do estudo relacionado à espiritualidade, à sua vida espiritual, à sua relação com Deus. E não é posição social. Então, nada disso aqui determina uma posição na escala evolutiva. E importante frisar, não é a religião, porque nós estamos vivendo momentos em que estamos muito equivocados em relação a isso. Muitas pessoas estão achando que a religião é que vai determinar, que é um fator determinante na nossa evolução. E não é. Nem nós espíritas, gente. Não é. São as nossas atitudes, são as nossas ações, é aquilo que a gente faz com o de mais precioso que recebemos, que é a nossa vida. O que realmente determina nosso avanço é o desenvolvimento moral. Podemos possuir enorme cultura e pouca evolução espiritual. Também podemos ter pouca instrução formal e grande evolução moral. Por isso, Jesus afirmou: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Nossa verdadeira evolução aparece em nossas atitudes. Isso é o que realmente importa. A doutrina espírita apresenta um caminho simples, embora exigente. E é exigente mesmo, para a gente subir na escala. O que a doutrina espírita exige? Que dominamos nossas más inclinações. É fácil? Nem um pouco. Aprendemos a perdoar, mais difícil ainda. Combatemos o orgulho, vencemos o egoísmo, praticamos a caridade, desenvolvemos humildade
e buscamos conhecimento aliado ao amor. Gente, é difícil, não é? Eu acho tão difícil. Meu Deus. É fácil falar, mas na hora de colocar em prática. Cada dificuldade da vida é uma oportunidade de crescimento. Cada desafio representa uma lição. Cada relacionamento funciona como uma sala de aula. Cada relacionamento funciona como uma sala de aula. Seja entre nós aqui do Grupo Gerluz, seja com os nossos familiares na nossa casa, seja com aquele filho difícil, aquele marido difícil. Tudo, gente, tudo nessa vida nos ensina algo. Absolutamente tudo. Conhecer a escala dos espíritos não tem finalidade de classificar os outros. O verdadeiro objetivo é olhar para nós. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, a gente tem que entender que tudo aquilo que Jesus é, a gente pode ser um dia. Então a gente não pode achar que nós não podemos achar assim, olha, não somos merecedores de sermos aquilo que Jesus é. Não, gente, nós somos sim. Basta cada um fazer a sua parte. Porque nós somos filhos de Deus. Todo mundo veio, é a mesma origem, lá atrás falou. É a mesma origem e o mesmo destino. Então não há melhor ou pior. Só existem os espíritos impuros, os bons espíritos e os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. É muito fácil identificar os defeitos alheios. Mais difícil é reconhecer as nossas próprias limitações. Eu falo que o ponto de partida é sempre a gente reconhecer quando algo está errado em nós. Porque tem pessoas que até hoje não reconhecem, não admite, quer estar certo em tudo. Então, o fundamental agora, o nosso ponto de partida é isso, é reconhecer as nossas próprias limitações. Por isso, Santo Agostinho propôs, em um livro dos Espíritos, lá na questão 919, o exercício diário do autoconhecimento. Aí ele deixa umas perguntas para a gente fazer todos os dias no final do dia. A gente se perguntar, hoje eu fui mais paciente? Hoje eu fui mais humilde? Hoje servi alguém? Hoje venci algum orgulho? Hoje fui melhor que ontem? Quando a gente consegue questionar, responder essas perguntas no nosso íntimo, a gente consegue trabalhar melhor a nossa reforma íntima. Porque às vezes hoje eu não fui mais paciente, mas amanhã eu vou trabalhar para que eu seja. Talvez hoje eu não trabalhei a minha humildade, não fui humilde, mas eu tenho consciência de que amanhã eu tenho que trabalhar para ser mais humilde. Talvez hoje eu não servi ninguém. E o servir alguém, gente, não precisa ser alguém de fora. É servir um marido, é servir o seu filho, é servir as pessoas que estão à sua volta, de diversas maneiras. Seja com uma comida gostosa, né, que agrade, seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com qualquer tipo de ação que a gente tem na nossa casa. Isso é servir alguém. Isso faz parte também do processo nosso de evolução, da questão da caridade. Hoje eu venci algum orgulho. Então, se eu sei que hoje eu não venci o meu orgulho íntimo, amanhã eu tenho que trabalhar isso. Se hoje eu não fui melhor que ontem, preciso trabalhar isso em mim também. Algo está errado e precisa ser mudado na nossa vida. Gente, quando as coisas na nossa vida não mudam, quando os ciclos se repetem diariamente, a gente precisa mudar algo dentro da gente. Dentro da gente precisa ser mudado. Não é fora, é dentro. Essa é a verdadeira medida do progresso espiritual. Imagine uma escada. Ninguém sobe do primeiro ao último degrau em um único passo. Cada degrau exige equilíbrio, esforço e perseverança. Se escorregarmos, podemos levantar novamente. Assim acontece com a nossa evolução. Às vezes avançamos, às vezes repetimos antigas lições. Mas Deus jamais desiste de seus filhos. Tem alguém aqui que está se achando esquecido por Deus? Está se sentindo assim? Ah, Deus esqueceu de mim. Tem alguém aqui assim hoje? Pode falar, gente. Se tem, entra na sala de passo sozinho hoje, tá?
Quando entendemos a escala dos espíritos, passamos a compreender melhor as diferenças humanas. Em vez de condenar, aprendemos a compreender. Em vez de odiar, procuramos auxiliar. Em vez de desejar vingança, exercitamos a misericórdia. Percebemos que todos estamos na mesma estrada. Alguns caminham alguns quilômetros à nossa frente, outros estão alguns passos atrás. E está tudo bem. Mas todos seguimos rumo ao mesmo destino, à perfeição. Cada um tem o seu tempo de evolução. Então, às vezes, uns estão lá na frente, outros estão aqui atrás. E está tudo bem, está tudo certo. A escala dos espíritos nos ensina uma mensagem profundamente consoladora. Esse é o propósito da escala dos espíritos, tá? Ninguém está condenado ao erro eterno. Ninguém permanece imperfeito para sempre. Todos evoluímos, todos aprendemos, todos alcançaremos a felicidade. Todos alcançaremos a felicidade. Não esqueçam disso. O progresso pode ser lento, mas é inevitável. Cada ato de amor nos aproxima dos bons espíritos. Cada gesto de perdão representa um degrau vencido. Cada vitória sobre o egoísmo nos aproxima de Deus. E aí eu quero que vocês agora vão embora para casa, no final de tudo, com essa pergunta na cabeça. Qual é o próximo passo da minha evolução? É ser mais tolerante, é ser mais paciente, é ser mais bondoso, é praticar mais a caridade, é cultivar mais o amor dentro da sua casa com os seus familiares. Qual é o próximo passo da minha evolução? No começo do ano a gente coloca as metas, né? Que a gente quer atingir durante o ano. Será que essas metas aí não estão sendo muito materiais, não? E a sua evolução como pessoa? Qual que é o seu próximo passo? Qual que é o meu próximo passo para contribuir com a minha evolução? Ai, Carol, mas isso é egoísmo? Não, não é. Lembra que eu falei evolução individual? O tempo é coletivo, mas o processo é seu, a sua evolução. Então, todo mundo vai embora. Todo mundo gravou? Grava aí, lê aí, gente. Ó, qual é o próximo passo da minha evolução? Hoje todo mundo vai pôr a cabecinha no travesseiro e vai pensar sobre isso. Que Jesus nos fortaleça na caminhada, inspire nossas escolhas e nos ajude a cada dia a subir mais um degrau na grande escala da evolução espiritual. Então, hoje essa é a minha mensagem. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho. E eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos nesse instante para fazermos a nossa oração. Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para mais um Evangelho na Casa Espírita Gerluz. Senhor, agradecemos a presença dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecemos a presença dos bons espíritos que atuam nos trabalhos desta casa. Que sejamos, Pai, abençoados, que possamos sentir o Seu amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia, chegando até cada um de nós. Senhor, agradecemos pelos bons fluidos emanados pelos bons espíritos, que esses fluidos cheguem até os nossos lares, que toque o coração de cada um dos nossos familiares neste momento. Senhor, que esses bons fluidos se estendam ao nosso planeta Terra, levando amor, levando paz, Senhor, levando esperança e fé. Pai, agradecemos pela nossa vida e pela nossa oportunidade de reencarnação, que possamos, Senhor, fazer bom uso dela, que possamos evoluir a cada dia, que possamos um dia sermos bons espíritos, um dia sermos espíritos puros e contribuir ainda mais com a vossa seara. Que assim seja, graças a Deus. Educar os sentimentos, conquistar fortaleza moral, bom combate, autoconhecimento e mudança de atitudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos
casa em construção, transformar espinho em flor, eliminar vícios e defeitos, conquistar só virtudes. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração. Vamos tentar. Nós devemos trabalhar para transformar o nosso coração e deixar brotar só o amor. Só o amor. Pediram a 24, é isso? Parece que alguém falou. A charrua. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos à charrua. Jesus nos ensina, a colheita é segura. Fértil, e é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Vamos, irmãos, mãos à charrua. Jesus nos ensina, é segura, a terra é fértil e é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. Então, gente, vamos terminando a nossa gravação por aqui. Agradecemos a todos aqui a presença aqui no salão, né? E também os que vão nos acompanhar pela internet, porque essa exposição de hoje está sendo gravada, né? Quem puder acompanhar depois no YouTube, é só procurar lá por Gerluz, lá no canal do YouTube, vai achar Gerluz Alto Araguaia. Lá tem várias exposições já gravadas lá, né? E essa de hoje, se a gravação ficou boa, né, tecnicamente, a gente vai colocar lá também, tá ok? Amanhã temos estudos, quem puder comparecer, a partir das 19h30 também. A gente deixa aqui o abraço a todos vocês. A gente agradece muito pelo carinho da presença. Como é importante a gente estar aqui presente, né? A gente acompanha muito as coisas hoje pela internet, pelas redes sociais. Por mais que ajudam, né, as conexões pelas redes sociais, pela internet, mas nada substitui a nossa presença física aqui na Casa Espírita, porque é uma troca de energia entre nós, entre os benfeitores espirituais que nos ajudam. Desde que adentramos aqui a essa porta, a essa instituição, já estamos sendo auxiliados, sendo tratados em nossas necessidades.
E no momento do passe, que é a finalização, né, através também da água fluidificada, a gente volta, né, com as nossas energias renovadas. Tá ok, gente? Então, muito obrigado a todos. Vamos, então, para o nosso passe agora.